Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos que estão ligados. Sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva e estamos juntos, obviamente, é claro, para atualizar vocês em mais uma edição do nosso canal aqui no nosso Expresso News. Meus amigos, é o seguinte, hoje é sério, de verdade, tá? Vai ser um vídeo mais rápido, mais resumido. Eu tô aqui, ó, eu passei por uma cirurgia bucal hoje, né? Eu tô aqui num sacrifício, tá? Quase que eu não consegui gravar esse conteúdo, tá bom? Mas aqui, vamos aqui atualizar vocês. Vamos falar sobre a Vasco SAF, né? Sobre a situação aí da possível venda da Vasco SAF, sobre Matheus Carvalho, sobre a situação também envolvendo treinadores no plural, né? Gabriel Peck, Pablo Verratti, o atacante Lucas Barbosa. Então, meus amigos, é isso aí. Vamos embora, tá começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí, boa noite nessa quinta-feira da alegria, o nosso Vascão venceu, né, todo vascaíno nessa quinta-feira tá, ó, só sorriso, só dente. Meus amigos, é o seguinte, né, deixa eu falar com vocês aqui um pouco sobre a venda da SAF. Parece que o Evangelos Marinax ter falado ao Sky Sports que ele tem interesse em comprar a SAF do Vasco, que ele está negociando, parece que não teria pegado muito bem internamente no Vasco, uma vez que tem um contrato assinado de confidencialidade, coisa e tal. Eu não sei porque que essa palhaçadinha.com. Se tem contrato de confidencialidade e se ele já quebrou o contrato, então assim, aplica-se, né, a sanção cabível no contrato de confidencialidade. É muito simples também, sabe? É muito mimimi, na minha opinião. Né? Se tem um contrato de confidencialidade, não pode revelar né, o que você está negociando e ele revelou, aplica o contrato. Pronto, entendeu? Sabe, são coisas assim. Aí, segundo, olha, observem, torcedor. Segundo o GE. Globo, aí o nome de Andrea Radrizzani, né, o italiano, dono da Sampdoria da Itália, estaria aí bem visto dentro do Vasco. Né, o italiano de 50 anos. Aí para quem pensa assim, os caras têm dinheiro, é euro, não sei o que lá. Só um resumo da ópera aqui, da reportagem do GE. Globo, tá? De um pouco como que Andrea Radrizzani trabalha. Tá, meus amigos, olha só. Ele é dono da empresa Acer Ventures, tá? É uma plataforma de investimento em esportes, tá, gente? A fortuna dele está avaliada em 400 milhões de euros, algo em torno de 2 bilhões e meio de reais, mais ou menos. Ou seja, 2 bilhões e meio de reais é a fortuna dele. Tá? Ele é ex-dono do Leeds United, eu já ia falar dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Premier League. O Leeds United, ele comprou o Leeds United em 2017 e vendeu em 2023. Ele comprou também o estádio do Leeds United, que já não era mais do clube, ele comprou de volta. Tá, gente? Ele vendeu o Leeds United ano passado, em 2023, para o San Francisco 49ers, da NFL, ou seja, do grupo ali que é dono, né, do San Francisco 49ers, da nova liga de futebol americano, lá dos Estados Unidos, tá? Ele pagou aí, ele recebeu aí, isso mesmo, ele pagou 45 milhões de euros no Leeds United, tá? 175 milhões de reais, mais ou menos, ele pagou no Leeds. Olha como é que ele pagou barato no Leeds United, né? Ou seja, o valor que o Vasco aí arrecada com 6 meses do futebol profissional foi vendido o clube inteiro lá do Leeds United. Tá? E ele vendeu pro San Francisco 49ers lá dos Estados Unidos por 170 milhões de euros. Ainda assim um clube rebaixado, hein? Ele vendeu por 1 bilhão de reais, gastou 175 milhões e vendeu por 1 bilhão, ganhou quase 6 vezes mais o investimento inicial. Tá? O Leeds United foi rebaixado ano passado, não vem bem esse ano, é o 12º colocado na Série B, lá da Inglaterra, da Premier League, e ele injetou no primeiro ano de SAF, lá no Leeds United, 55 milhões de euros, algo em torno de 350 milhões de reais. Aí o GE. Globo está dando ataque de fofura, entende? Porque eu quero saber o que o Vasco faz hoje com 350 milhões de reais. Porque 350 milhões de reais, eu quero saber o que o Vasco faz. O Vasco não paga um terço da sua dívida. A dívida do Vasco hoje passa de 1 bilhão. Não passa de 1 bilhão. 350 milhões de reais deve ser mais ou menos aí, um pouco para mais, de repente, o que o Vasco deve receber com o name rights do Novo São Januário, gente. Sabe? Eu quero saber até onde vai essa lacração.
Um cara que gastou 45 milhões de euros para comprar um clube desse tamanho assim lá na Inglaterra. Aí vendeu por 1 bilhão de reais. O time caiu para a Série B. É 12º esse ano. E estão lacrando. Eu quero saber o que ele vai fazer aqui no Vasco com os 2 bilhões e meio dele. Com todo respeito ao Andrea Radrizzani, com todo respeito ao italiano, eu que sou descendente de italiano também, nada contra a pessoa dele, ao grupo, a empresa dele, que é a Acer Ventures. Mas o valor que ele tem aí de fortuna, estimado na sua fortuna, que é algo em torno de 2 bilhões e meio de reais, é o valor que vale o Vasco. O Vasco foi vendido jogando numa Série B, com o Pires na mão, sem dinheiro para pagar água, conta de luz, sem dinheiro para poder pagar ninguém, avaliado em 2 bilhões a SAF do Vasco. Justamente 2 bilhões. A 777 fez a compra, não pagou, tá? Ok. Mas a compra foi feita como? A transação, 70%, 700 milhões investindo no futebol, 700 milhões para pagar as contas, ou seja, 1 bilhão e 400 milhões seria o valor que a 777 teria que ter pago para a SAF do Vasco. E os outros 600 milhões seriam equivalentes aos 30% que ficou com a associativa. Então o Vasco, jogando uma Série B, lascado, sem dinheiro para nada, já era avaliado em 2 bilhões. Aí agora o Vasco, 2 anos numa Série A, vai jogar no que vem Sul-Americana, com o elenco já reformulando e vai reformular para reestruturação. Aí um novo estádio batendo as portas. Aí um possível investidor, que o GE. Globo está dando ataque de fofura. É o nome mais favorito dentro do Vasco, internamente. O engraçado é que até ontem, na hora do jogo, o nome mais favorito que a própria Premier, a própria Globo falou que era o Evangelos Marinakis, o grego, e não sei o quê. Então até a Globo não está sabendo de nada. Comigo o papo é reto, pronto, falei. Eu não posso nem me exaltar muito, que eu fiz uma cirurgia na boca, tô cheio de ponto na boca, mas é verdade. Verdade é que ninguém está sabendo de nada. Aí se a gente usar a lógica, como é que o camarada, a fortuna dele toda, tudo que ele tem, vale 2 bilhões e meio? O Vasco vale nessa casa, ou mais. Álvaro, você tá maluco? Isso aqui não tô maluco não. O nome disso é negócio, é negócio. O Vasco foi vendido em 2022 para 777, avaliado em 2 bilhões a SAF do Vasco. 700 milhões para futebol, 700 milhões para dívida. Mas a 777 não pagou. Isso é outra história. Você vai na concessionária, eu adoro o exemplo do carro. Você vai na concessionária e vai comprar um carro que vale 80 mil reais. Você pagou só 15, o banco pegou de volta. O carro não deixou de valer os 80 mil. A não ser que você moeu o carro, mas do contrário, no caso do Vasco, não. A dívida do Vasco aumentou um pouco a mais, mas o clube está mais valorizado, está 2 anos seguidos na Série A. Vai jogar competição internacional, tem um elenco mais enxuto. Alguns jogadores que foram comprados, o clube está pagando os direitos econômicos totais. Está negociando, está fazendo a reestruturação, tem um CT, está vindo um novo estádio, coisa que não tinha antes quando a 777 comprou. Então, assim, o dinheiro total que o Andrea Radrizzani tem, o Vasco vale mais, com todo respeito a ele. A não ser que ele vai colocar tudo, que eu acho muito difícil. Ele gastou 40 milhões de euros lá no Leeds United e vendeu por 1 bilhão de reais. 175 milhões. Ganhou aí o triplo, quase 4 vezes mais do que ele investiu. Então, para ele fazer uma fortuna aqui no Vasco, ele vai ter que botar 1 bilhão e meio para daqui 3, 4, 5 anos vender aí por 7 bilhões. É um exemplo. Para mim a conta não fecha, tá? Para mim a conta não fecha, torcedor. E aí tem, lógico, por fora corre o nome de Evangelos Marinakis, corre também os árabes e também os americanos. A ver, vamos aguardar, torcedor. Se tratando agora de Matheus Carvalho, tá, gente? Olheiros do Kansas City estiveram ontem em São Januário e gostaram da atuação de Matheus Carvalho. Ficaram bem animados, gostaram do que viram. Lembrando que o Matheus Carvalho recebeu proposta há poucos dias, né? O Vasco teve uma chance de colocar aí quase 15 milhões de reais nos cofres para vender aí Matheus Carvalho. O Vasco segurou a onda, coisa e tal, era algo em torno de 2 milhões e meio de dólares. E agora o Kansas City, né, ficou aí animado, né, com a performance de Matheus Carvalho na partida de ontem em São Januário. Vamos também ter que aguardar. Se tratando de treinador, o nome de Luiz Castro é dado como difícil, mas é o que eu falei desde o início, é o que eu estou falando para vocês desde o início. Por quê? O Vasco tem que pagar, tem o negócio do Ramon Dias na justiça, mas cedo ou mais tarde vai sair, ou o Ramon Dias paga o Vasco, ou o Vasco paga o Ramon Dias, ou faz um acordo. Não pode esquecer disso. Tem o Rafael Paiva, que o Vasco estava pagando ele até há poucos dias. A gente não sabe como é que terminou esse vínculo, se tem multa, se não tem. O Felipe é interino, não foi efetivado. Aí,
O Santos teria feito uma proposta de 2 milhões de reais por mês para ele e para toda a comissão técnica dele. Então como é que o Vasco vai entrar nessa parada? É claro que é óbvio que é dado como difícil. Estou falando isso aí desde semana passada. É claro que é muito difícil o Vasco entrar no leilão. O Pedrinho não vai entrar no leilão, gente. O Pedrinho não vai entrar no leilão para pagar mais de 2 milhões de reais para um treinador. Não vai. Tá? É lógico, isso é óbvio. Até porque o Pedrinho viu. O próprio Pedrinho falou. Ele falou, poxa, quando eu era comentarista, eu peço desculpa aos profissionais de futebol. Quando eu era comentarista, eu falava que o trabalho tinha que ter sequência. Que o trabalho tinha que manter, não podia sair mandando embora. Mas agora, que eu tô do outro lado aqui, que eu tô do outro lado da tela, que eu tô aqui na cadeira, eu vejo, palavras do Pedrinho, eu vejo que não é tão fácil. A gente precisa de resultado e tem hora que precisa mudar dentro do clube. Por isso que o Vasco optou por encerrar o vínculo com o Rafael Paiva. Palavras do Pedrinho. Ou seja, o que o Pedrinho está querendo dizer? Olha, a coisa é complicada, não dá para sair contratando, depois tem que mandar embora, e aí? O futebol dinâmico exige, o futebol brasileiro é muito exigente, então o Pedrinho não vai entrar por leilão pelo Luiz Castro, tá? Se o Luiz Castro vier, é porque ele quer vir morar no Rio, porque ele quer vir trabalhar no Vasco, tá? O Pedrinho não vai entrar em leilão. Outra situação, agora já corre outra fofoquinha.com, eu tô falando desde o final de semana passado. A Rádio Tupi afirmou que o Vasco estaria preparando uma proposta pelo Pedro Caixinha, tá? Surgiu informação hoje de que o Pedro Caixinha seria, entre aspas, aí, um dos nomes mais fortes dentro do Vasco. É o que eu falei, é um treinador que sabe trabalhar com elenco mediano, o salário dele não é tão alto assim, já conhece bem o futebol brasileiro e trabalhou em SAF. Se é o melhor nome ou não, isso é uma outra história. Eu estou dizendo aqui a questão para vocês de nomes que estão na mesa. Tá? Vamos aguardar. Aí tem uma conversinha fiada aí de Renato Gaúcho. Isso é conversinha fiada de youtuber fazendo cavadinha, tá? Não vou começar a dar nome aqui agora não, porque eu não quero ficar aqui acusando ninguém. Tá? Vou dar uma segurada na minha onda também. Mas daqui uns dias eu vou dar nome pra vocês. Youtuberzinho lacrador, que fica fazendo cavadinha pra Renato Gaúcho no Vasco, hein? Mas Renato Gaúcho é o eterno 4-3-3, a eterna marra de sempre. Marrento com jornalista, marrento com jogador, marrento com dirigente. Escutem o que eu tô falando. Só escutem o que eu tô falando, hein? Só escutem o que eu tô falando pra vocês. Vamos aguardar. Aí Fernando Diniz tomou-lhe uma chineladinha ontem de novo. Não deve permanecer no Cruzeiro. E tomara que não venha pro Vasco. Comigo o papo é reto. Meus amigos, agora mudando de assunto, se tratando de Gabriel Peck. Ele desperta interesse de clubes da Inglaterra, da Itália e da Espanha. Na Inglaterra seria aí Liverpool, Arsenal e Newcastle. Tá? Na Itália seria, deixa eu lembrar, gente, fugiu, a Inter de Milão, a Internazionale, né? E na Espanha seria o Atlético de Madrid. Esses clubes, então, do futebol europeu de primeira prateleira estariam monitorando a situação de Gabriel Peck, ele que vai jogar a grande final da Major League Soccer lá nos Estados Unidos e foi eleito também o melhor jogador da temporada. Agora, se tratando de Pablo Verratti, o Verratti tem contrato com o Vasco até o ano que vem, 25, já mencionei para vocês, o Vasco quer renovar esse contrato, já tem um gatilho, já no contrato do Verratti, batendo meta de jogos, o Vasco renova automaticamente até 2026. Só que o Verratti quer uma valorização, cash, mais salário. E o Vasco está disposto aí a negociar com o Verratti para aumentar, dar um aumento salarial para o jogador. E ele merece, o Vasco tem que resolver isso logo, não pode ficar esperando um monte de clube, ó, bater na porta do Vasco. Quer ver um exemplo? Isidro Pita. O empresário do Pita confirmou que o Vasco está ali interessado nele. A gente trouxe para vocês semana passada, não foi? Pois bem, só que o empresário dele também confirmou no dia de hoje que o Vasco e mais 6 clubes se interessam pelo jogador, ou mais 5, se não me engano, enfim, são 5 ou 6 clubes que estão interessados em Isidro Pita, além do Vasco. 5 ou 6 clubes além do Vasco estão interessados em Isidro Pita. A mesma coisa acontece com o Verratti. Deve ter 3, 4, 5 clubes interessados no Verratti. Então, Pedrinho, faz a sua parte, não deixa o homem sair do Vasco. Se tratando do atacante santista que está no Juventude, Lucas Barbosa, deve aí ficar aí no Santos, tá? Deve ficar, ele que pertence ao Santos, ele deve ir para o Santos. E o Guilherme também, até esse momento, deve ficar no Santos. Então, meus amigos, de momento, é isso que eu tinha para trazer para vocês, tá bom? Tô ficando por aqui, um abraço, a gente se vê no Madruga Vasco e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!